Boa noite. Estamos começando a nossa 11ª reunião aqui, o 11º encontro, o 11º episódio dos Bastidores da Bíblia. Justamente hoje, dia 15 de julho, festa de São Boaventura. Então, sejam todos bem-vindos que estão chegando. A Michele, boa noite, Michele, seja bem-vinda. O meu querido amigo também Adriano, boa noite a vocês que vão chegando aqui na porta da nossa casa e vão entrando para esse encontro. A Ceissa também, seja bem-vinda. Um encontro de reflexão, um encontro de estudo. Uma boa noite a todos. Acho que está voltando a rede, está um pouco instável hoje. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite também a Socorro, ao Glicivânio, a Márcia. Boa noite a todos. Também ao meu querido João Igor, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais este episódio dos Bastidores da Bíblia. E que hoje a nossa proposta é fazer uma coisa mais simples, né? No sentido em que talvez mais simples, mas mais útil e mais importante, porque não vamos desenvolver nenhum tema em si mesmo de dimensão teórica, mas sim vamos dar algumas indicações naquilo que pode nos ajudar na leitura pessoal da Bíblia, né? A leitura que cada um de nós pode fazer da Bíblia diariamente. Então vamos tocar nessa dimensão da leitura assídua da Bíblia, também com muita sinceridade, com muito realismo também, né? Porque nenhum de nós aqui é monge, tem vida contemplativa, no sentido de ter uma vida com horário já de orações pré-determinados para rezar numa capela. Então, grande parte de nós somos pessoas do dia a dia, que trabalham o dia inteiro, que têm filhos, que têm família, que têm imprevistos. E é nesse dia a dia geral que nós somos chamados a ter um tempo para rezar, ter um tempo para ouvir a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus. Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Também quero dar um boa noite especial para a Andréia e o Dudu, um casal muito amigo, também a querida Norma, a Esther, todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Também a Elizabeth, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, vamos começar um pouco. Seja bem-vindo o Matheus, também a Carmen, sejam todos bem-vindos. Então o tema de hoje, talvez eu vou desenvolver mais esse tema com maior profundidade no mês de setembro. Estou pensando um pouco como fazer o mês de setembro. Vocês sabem muito bem que o mês de setembro é o mês da Bíblia, então eu penso fazer no mês de setembro um aprofundamento sobre essa prática que nós podemos ter de conhecimento e intimidade com as Sagradas Escrituras, né? Mas por hoje eu queria dar só um toque, né? Alguns flashes, algumas informações e algumas dicas práticas que pudessem ajudar a mim, em primeiro lugar. Falo aqui da minha luta diária, coloco aqui para vocês o que eu, em primeiro lugar, procuro cumprir, procuro viver todos os dias. Seria muito estranho eu aqui falar de coisas que eu nem sequer tento, né, colocar na minha vida e dou testemunho, tanto na minha vida como na vida de tantas e tantas pessoas que nos últimos mais de 20 anos tenho conhecido e acompanhado, dá frutos de conversão, de qualidade de vida, de testemunho de fé, de vivência da caridade e de transformação na vida pessoal, na vida de família e na vida profissional também, né? Então, hoje nós vamos tratar
um pouco sobre essa dimensão da importância da leitura da Bíblia. Que eu acho que, em primeiro lugar, é uma coisa óbvia. Eu acho que ninguém duvida de que ler a Bíblia seja importante. O problema é que, por ser tão óbvio, e talvez por ser tão sabido, é pouco considerado, se pensa pouco nisso e se dedica pouco tempo a achar caminhos práticos para poder enfrentar esse desafio, que começa sendo um desafio, mas depois vai se tornando um prazer, uma alegria, né? Mas há dias, há épocas, há situações em que se nos tornam a meditação diária da Bíblia pode nos tornar mais difícil, né? Então vamos lá. Antes de tudo, é um tema atual, né? Certo? Atual. Se é muito comum, eu não estou dizendo que é geral, mas é muito comum que as pessoas leem pouco, grande parte das pessoas leem pouco. Leem, que eu digo, literatura, ensaios, né, biografias. Há muitas pessoas que leem, mas essas muitas pessoas, dentro do geral, pelo menos aqui no nosso país, ainda é muito pouco. Se há um déficit de leitura, e isso na dimensão cultural nós podemos em outra ocasião falar, que é um dos temas com os quais eu trabalho. Vocês sabem que eu sou tradutor, trabalho com livros e também presto consultoria, tanto para editoras como para pessoas, sobre leitura, sobre estudo, sobre temas que são necessários na atualidade para aprofundamentos de vários assuntos, diversos assuntos. E eu noto cada vez mais que há pessoas que leem pouco, né? Pessoas que leem pouco. E os que leem, às vezes, não leem bem. Os que leem bem não leem certo. Os que leem certo, às vezes, perdem tempo com livros que, para ele, naquele momento, para ela, naquela circunstância, não é o melhor, tanto no âmbito profissional, tanto no âmbito acadêmico, tanto no âmbito de lazer, como no âmbito espiritual. Então, a leitura é muito importante para a nossa vida. A gente pode comparar a leitura à alimentação. Então, aquilo que é a alimentação para o corpo é a leitura para a alma, para a mente, para o coração. Não quer dizer que uma pessoa que lê é mais sábia ou mais alimentada espiritualmente com outra que não lê. Não. O que acontece é que se eu tenho uma prática de leitura, uma prática inteligente de leitura, escolhendo o que é melhor e mais adaptado para mim, com certeza eu tenho uma formação interior superior. Não tem como. Né? Não tem como. Não tenho tempo de desenvolver aqui. Ontem, numa live com a editora, para a qual eu traduzi um livro, né, o livro O Critério. Ontem teve uma live explicando um pouco sobre isso. Eu desenvolvi um pouco esse tema da importância. O Luan me perguntava sobre a importância da formação intelectual. Isso é muito importante. Então, a leitura é uma das fontes, não é a única, é uma das fontes de conhecimento mais importantes para o ser humano. E vivemos numa época que o acesso à leitura é muito fácil. É abundante. É às vezes até superabundante e excessivo. E aí entra em jogo uma capacidade do ser humano que cada vez mais é necessária e infelizmente muito rara. A capacidade de escolher, de filtrar, de priorizar o que é mais importante para mim. Há várias coisas boas, mas dentre as coisas boas existem as melhores. E nem todo mundo é capaz de fazer essa avaliação, né? Essa avaliação, tá certo? Então, é um tema atual, a leitura. Ainda mais a leitura da Sagrada Escritura. E muito importante, atual, porque entre os católicos a prática da leitura
da Sagrada Escritura não é satisfatória, quando analisamos de modo geral. Há vários dados que mostram que houve uma evolução, né, desde a segunda metade, por exemplo, do século XX para cá. Há pontos positivos, já crescemos muito, mas temos passos grandes a dar, e cada um grande passo a dar na sua vida, né? Então, eu queria, de início, lembrar aqui algumas palavras de documentos da igreja que nos estimulam, que nos motivam a uma leitura assídua. E aqui eu vou usar só 2 documentos que pouco tem se falado ultimamente e que são documentos importantíssimos sobre este tema. Em primeiro lugar, um documento, então, falava de um documento do Vaticano II, que temos de tratar aqui. O Vaticano II já tratei numa outra live sobre Eucaristia e Escrituras. E hoje queria tirar aqui algumas frases do documento do Vaticano II sobre a revelação divina, sobre a Palavra de Deus, tanto que se chama Palavra de Deus em latim, Dei Verbum, né? A Constituição Dogmática Dei Verbum. E depois um documento do Papa João Paulo II, que ele escreveu logo no início do século XXI, ali justamente no dia 6 de janeiro de 2001, fazendo como que um documento programático para a missão da igreja no novo século, no novo milênio que começava naqueles dias, né? Então, um tema importantíssimo, tratado tanto no Vaticano II, então nos anos 60, anos 1960, como em 2001, ali no início do novo milênio, um documento central, importantíssimo, do Papa João Paulo II, né? Então, sobre a Dei Verbum, aqui eu queria só tratar de 2 números, o número 21 e o número 25. No número 21, tem umas expressões muito bonitas, né? Então, estão pedindo para repetir. Então, o primeiro documento é a Constituição do Vaticano II, chamada Dei Verbum. Dei Verbum. Em latim significa a palavra de Deus, né? Então, no número 21, eu sei, deu umas travadinhas aqui agora, a internet hoje aqui está um pouco instável, tomara que agora esteja melhor. Eu acho que retomou agora, eu acho que vai ficar melhor, tá certo? Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Então, no número 21 da Dei Verbum, nós temos expressões muito interessantes, né? Muito interessantes para nós. Primeiro diz que a vida cristã seja nutrida e orientada pela Sagrada Escritura. Então, nutrida e orientada pela Sagrada Escritura. Depois diz que a palavra de Deus seja o sustento e o vigor da igreja. Olha, nada menos. Sustento e vigor da igreja. E depois volta usando a expressão de alimento. Antes falou de nutrição, agora fala de alimento. Que a Sagrada Escritura seja o alimento da alma, a fonte pura e perene da vida espiritual. Olha, são expressões simples, claras e profundas. Alimento e fonte. Alimento que dá força, que dá vigor. Fonte pura e perene. E perene, pura, a qualidade, a pureza, e perene para sempre. E perene da vida espiritual. Depois, nesse mesmo documento, certo? No número 25, nós temos algumas orientações para que a palavra de Deus seja de fato tida em alto nível na igreja e por todos os membros da igreja, Então se fala de um contato contínuo com a Sagrada Escritura, por meio da leitura espiritual e do estudo cuidadoso, do estudo primoroso, do estudo até meticuloso
no melhor sentido, meticuloso da Sagrada Escritura, né? E aí, nesse número 25, há uma advertência aos ministros sagrados, ou seja, aos diáconos, aos presbíteros, aos padres, aos bispos, né? Uma grande advertência. Os ministros sagrados, diz o documento do Concílio Vaticano II, devem oferecer aos fiéis, e aqui a citação, entre aspas, as superabundantes riquezas da palavra divina, especialmente na Sagrada Liturgia, em todas as celebrações litúrgicas, sejam as celebrações sacramentais, né, as celebrações sacramentais, então nós temos os 7 sacramentos de modo importante a missa, mas também as celebrações dos sacramentais, né? Então, a celebração da liturgia das horas, a celebração pública da liturgia das horas, laudos, vésperas, ofício de leituras completas, também a celebração de exéquias, né, os funerais, né? Então, todas essas são ocasiões importantes de oferecer aos fiéis um banquete rico, né? Oferecer aos fiéis as superabundantes riquezas da palavra divina, né? E nem fala para descobrir as riquezas, já pressupõe que o sacerdote, que o diácono, que o bispo já conhece as riquezas, mas tem que oferecer por meio da pregação, por meio da leitura, por meio da própria celebração fiel aos textos litúrgicos, né? Depois, isso eram algumas observações que eu queria fazer a partir da Dei Verbum, o documento do Papa João Paulo II para a missão da Igreja no novo milênio, a Novo Millennium Ineunte, Novo Millennium Ineunte, né? Diante do novo milênio que se aproxima, que se avizinha, né? Então, é um documento que o Papa João Paulo II publicou na festa da Epifania do Senhor, né, do ano 2001, e é um documento importante porque, além de ser um documento de altíssimo nível teológico, na minha opinião pouco aprofundado, nas paróquias, nas dioceses, nas faculdades de teologia, né, um teor denso de cristologia, de eclesiologia, de missiologia, né? Mas numa parte do documento o Papa começa a elencar as prioridades da Igreja no terceiro milênio, as prioridades. E nessas prioridades ele toca no tema da oração e no tema da escuta da palavra de Deus. E é justamente aqui que eu quero pensar, colher algumas expressões que podem nos ajudar aqui na nossa reflexão de hoje sobre a leitura da Bíblia, né? A primeira coisa que o Papa João Paulo II fala, no número 32, é que o cristianismo do novo milênio, ou seja, o nosso cristianismo, o cristianismo da nossa época, do século XXI, deve se destacar pela arte da oração. A arte da oração. E é interessante porque lá o Papa João Paulo II, São João Paulo II, nos alerta que a oração nunca deve ser dada por suposta. Porque às vezes a gente já tem umas ideias pré-fabricadas na nossa cabeça. Ah, porque eu já rezo, ou porque eu não rezo, ou porque eu não sei rezar, ah, porque rezar é difícil, ah, porque eu já rezo demais, né? Calma. A oração nunca deve ser dada por suposta, porque a oração não é rótulo. Certo? A oração não é um rótulo. Eu rezo ou eu não rezo. Não. A oração é um ato de relação, de amor. Em primeiro lugar, da pessoa com Deus. E depois nós juntos, como comunhão de igreja, povo de Deus, com Deus. Gosto muito do exemplo do banho, né? A gente toma banho todos os dias. Quem sabe até tomamos banho todos os dias desde o dia em que nascemos, não sei. Mas não basta tomar banho todos os dias até hoje. Se amanhã eu não tomar, se depois de amanhã eu não tomar, eu fico sujo. Não basta ter rezado até ontem.
é necessário recomeçar, reaprender, reinventar a grande criatividade espiritual para ser fiel na oração, né? Então, o Papa diz, então a oração nunca deve ser dada por suposta, mas sempre deve ser aprendida, né? Eu acho uma expressão muito rica. Depois, no número 39, o Papa diz, já estou terminando as citações do Papa João Paulo II, o primado da santidade da oração só é concebível, então a gente só vai dar primado, primazia, prioridade, a busca da santidade, a oração só é concebível a partir de uma renovada escuta da palavra de Deus. Isso é muito importante. A renovada escuta da palavra de Deus. E por fim, diz o Papa, no mesmo número, é necessário que a escuta da palavra se torne um encontro vital. Vital. Né? Não é uma coisa pro forma. Não é uma coisa meramente, entre aspas, devocional. Como se fosse algo folclórico. Ou um hábito que se torna uma rotina sem sentido. Só para cumprir uma tarefa, um dever. Nós devemos dar um passo a mais, devemos superar isso para se tornar um encontro, né? Um encontro. E isso nós vamos ver alguns elementos logo a seguir. Então, ler o texto bíblico, diz o Papa João Paulo II, como palavra viva que interpela, orienta, plasma a nossa existência. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar desses textos todos que nós vimos do Concílio Vaticano II e do Papa João Paulo II? Que ler a Bíblia todos os dias, uma leitura diária da Bíblia e uma leitura assídua, constante da Bíblia, é uma necessidade básica e vital. Assim como nós precisamos fisicamente, biologicamente, do alimento, da água, do ar, assim a nossa alma precisa desse contato com a palavra de Deus. Isso é notório porque a gente nota a diferença na vida das pessoas quando assumem essa nova forma de levar a relação com Deus, né? Então, você que está me escutando agora, eu peço que você faça agora, rapidamente, um escaneamento, né? Dê uma olhada no seu interior com sinceridade. A pergunta é para você e a resposta é para você. É você que vai dar. Como anda o meu contato prático, não teórico, não o que eu gostaria que fosse, não como foi ou não como será, como é hoje? Em que situação eu estou em relação à leitura diária da Bíblia? A primeira situação poderia ser aquela que a gente fala com sinceridade selvagem. Eu não leio. Eu escuto mais ou menos quando vou na missa uma vez por mês, 2 vezes por mês, escuto um pouco a palavra de Deus lá. Já ouvi, tem umas frases aí que me ajudam, né? Então, mas não leio. Não leio diariamente a Bíblia. Então, é a primeira situação. É importante a gente saber em que situação nos encontramos, porque só a partir daí podemos começar um caminho, uma mudança, tanto de mentalidade como de comportamento, né? Então, primeira coisa, não leio. Não leio. Tenho fé em Deus, tenho minhas orações, mas não leio. A segunda atitude é aquela pessoa que diz, sim, leio, mas raramente. Sei lá, um tempo assim, quando eu tenho um tempo livre, né? Quando tem um tempo livre vai ler a Bíblia, isso é bem raro, né? Porque, em geral, se temos um tempo livre, se a pessoa não tem o hábito de ler, ela não vai, no tempo livre, fazer essa escolha, né? Depois tem a situação da pessoa que lê e não entende muita coisa. E por não entender, com o passar do tempo, passa a não ler mais. A outra atitude é a pessoa que lê, entende,
né? Ela estuda, quem sabe já fez um curso de teologia, já leu vários livros. Quem sabe é uma pessoa versada na Sagrada Escritura. Eu leio, entendo. Vejam que aqui eu estou fazendo várias, quase que tipologias de leitores da Bíblia, né? Os vários tipos que poderíamos ter. Então leio, entendo, mas não creio. Nossa, mas isso existe? Sim, existe. Leio, entendo, mas não creio. Não creio em que sentido? Não creio porque essa leitura não tem impacto sobre minha vida. A leitura que eu faço da Bíblia, ela é ou cultural, ou religiosa no sentido só devocional, ou de curiosidade, ou de circunstância, mas ela não impacta na minha vida, ela não provoca conversão. Quem quiser entender mais sobre isso, assista o vídeo da fé dos demônios. Aqui eu estou falando de um tipo de fé semelhante à fé dos demônios. Leio, entendo, mas não creio, não vivo. Isso seria assustador. Quem estiver nessa situação é que eu digo que é muito bom mudar logo, né? Mudar logo. Depois temos as pessoas que leem todos os dias, né? Eu conheço muitas pessoas que leem todos os dias. E a pessoa que lê todos os dias já adquiriu esse hábito, tem que aperfeiçoar. Como é que está a minha leitura diária? Onde eu tenho que melhorar? É o local que eu faço, é o horário, é a disposição, eu leio, mas não fico mais preocupado com isso, com aquilo, né? Pego o tempo de leitura e vou responder o WhatsApp, ver como é que estão minhas redes sociais, né? Me deixo ser invadido por todas as minhas preocupações e não as coloco em Deus, não sei. Então é a pessoa que lê todos os dias. E tem a última, que aí eu diria é a pessoa que chutou o pau da barraca já, né? Assim, eu já tentei, já fiz de tudo e já desisti. Esse negócio de ler Bíblia todos os dias para mim é furada, né? Tô fora, não quero. Então, veja em que estilo você está. Como é que está a sua situação, né? Isso é muito importante saber. Por quê? Parece algo óbvio, mas eu sempre tenho um cuidado de dizer o óbvio, porque o óbvio, ainda que seja óbvio, é óbvio que ele não pode ser esquecido, não pode ser preterido, nem deixado de lado, né? Antes de me lançar em ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que tomar uma decisão. É um ato livre, em que eu tomo uma decisão um dia, de modo geral, que eu aceito viver mais profundamente a minha fé, viver mais profundamente minha relação com Deus, levar mais a sério a minha formação cristã. Essa é uma decisão importante geral, mas que depois ela é atualizada, renovada e refeita todos os dias. Todos os dias. Então, fazer uma decisão, tomar uma decisão, querer de verdade, a reservar um tempo para Deus. Não estou falando aqui de missa, não estou falando da oração do terço, essas são outras coisas. É um momento que a gente tem que dedicar no dia a pegar a palavra de Deus. Eu indico pelo menos 10 a 15 minutos por dia. Já faz uma grande diferença na nossa vida. Se quiser mais, obtendo 10, 15 minutos, pode chegar a meia hora por dia, excelente. Um momento com a palavra de Deus. E buscar ser fiel. Não estou com vontade de rezar, não me vem nada na cabeça, não entendo esse texto do Antigo Testamento, é coisa difícil, Jesus está falando aqui, eu não estou entendendo nada. Não importa. Está ali, fiel, né? Buscando entender, conversando com Deus, né? Colocando nas mãos de Deus nossas necessidades, nossas dúvidas, nossos medos, né? Então, em primeiro lugar, decidir a reservar esse tempo. É o desafio do agendamento, né? E cada um vai ter que ver, né?
qual é o melhor momento do dia. O melhor momento. Às vezes é depois que todo mundo foi dormir, e ainda pode ser que eu tenha um pouco mais de coragem e de força e consigo fazer essa meditação antes de dormir. Outros que estiverem muito sonolentos é melhor que não, que vá dormir e acordem mais cedo um pouco, 10, 15 minutos mais cedo. Não vai tirar a saúde nem o descanso de ninguém. Ao contrário, posso garantir que dá força e disposição. Né? Depois desse desafio da escolha, é importante seguir o ritmo da liturgia. Seguir o ritmo da liturgia. Né? Então, é importante vocês... Tem aplicativos hoje, excelente aplicativo para celulares, o aplicativo da liturgia diária, por exemplo. Vocês podem comprar também um missal cotidiano, né, que tem as leituras do dia. Tem também a assinatura da liturgia diária, que é da Paulus, tem a Igreja em Oração da edições da CNBB, né? Então, tudo isso é muito importante para nós, né? Tudo isso é muito importante para nós, para poder, né, saber onde encontrar. Então, para ter as leituras da missa de cada dia, né? De cada dia. Né? Então, e aí, para fazer a oração diária, fazer esse momento de meditação, escolher uma das leituras. Ou a primeira leitura, ou o Salmo, ou o Evangelho. Ficar à vontade de escolher e ali ler com calma, né? Saber um pouco, considerar o que está sendo falado, conversar com Deus, ver o que a palavra de Deus fala para mim, o que ela está falando, né? Então, esse contato, né, diário com a palavra, diário. Então, deixar-se também ser guiado pela igreja. Isso é importante, porque as leituras, né, muitas vezes uma leitura do Antigo Testamento não fica muito clara, mas se a gente lê o Evangelho, a gente pode ver uma relação com ela e tudo. Então, é muito importante fazer as leituras no ritmo da liturgia, né, da liturgia. E como deve ser uma leitura orante, não é uma leitura de estudo. Leitura de estudo bíblica aí é diferente. A gente vai estudar mesmo, ler, então tem que fazer anotações e passar. Então eu tenho que eu estudo teologia, eu estudo isso, eu tenho que preparar aqui os bastidores da Bíblia. Então aí é um momento de estudo, aí é diferente, né? Que pode também me ajudar a meditar melhor posteriormente, com certeza, a Bíblia, né? Mas é muito importante que esse momento, essa leitura diária, é a leitura básica da Bíblia, é a leitura orante da Bíblia, no momento de oração. Então é muito importante. Então, um terceiro conselho que eu dou aqui, uma terceira indicação. A primeira era decisão, querer reservar esses 10 a 15 minutos por dia. Depois, usar uma das leituras do dia, né, as leituras da missa, né? E depois, né, como a leitura orante, tem uma oração inicial. Pode ser uma Ave Maria, pode ser um Pai Nosso, oração Vinde Espírito Santo. Tem várias orações para antes da meditação, né? Então, cada um escolhe a que quiser, né? Mas é muito importante a gente poder fazer uma oração inicial. Para quê? Porque a oração inicial, ela nos prepara para o momento, que é estar na presença de Deus. Né? Nós estamos ali com Deus, na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a essência da oração. Né? Tantas vezes aparece essa expressão, tanto na Sagrada Escritura, como também na liturgia da igreja, in conspectu Domini. In conspectu Domini, na presença do Senhor. Então, na presença de Deus, colocar-se na presença de Deus, saber que Deus está ali, que Ele me vê, que me ouve, né, que Ele fala comigo, né, então é muito importante. E aí sim, uma leitura orante em que eu escuto, que eu leio, que eu penso, que eu peço, que eu pergunto, né?
E uma última indicação que eu daria, prática, é ter paciência. Né? Ter paciência. Quem for para a vida de oração, e sobre isso nós temos textos belíssimos do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, do Papa João Paulo II. Nós temos textos belíssimos de vários santos da igreja. Aqui eu me lembro de São João de Ávila, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila. Nós também temos de São Francisco de Sales. Tantos e tantos santos da igreja sobre isso. Se a gente for para a vida de oração com a lógica de sucesso na cabeça, estamos perdidos. Como se rezar fosse um ato mágico. Basta rezar que tudo dá certo. E que eu vou rezar e todo dia eu vou ter iluminações, novas ideias e criatividade. Nem sempre. A oração ela entra na lógica, né? Na lógica da relação de amor. Né? Na lógica da presença de um com o outro. De falar tudo o que eu tenho no coração para aquele que me ama, como dizia Santa Teresa, e escutar dele o que ele tem a dizer. E é sempre um desafio, porque muitas vezes as palavras de Deus para nós vão ser de encorajamento, de alegria, mas às vezes Deus também vai falar coisas menos agradáveis para nós no momento. Vai nos mostrar onde estamos pecando, onde estamos falhando, onde precisamos mudar, como um pai verdadeiro que quer nos levantar e nos ajudar a retomar o caminho. Mas sempre é uma palavra que é luz, é uma palavra que dá paz, mas é uma palavra que sacode, é uma palavra que não nos deixa quieto, né? O paradoxo de nos dar a paz, mas não nos deixa quietos. Né? Às vezes a oração também, o Catecismo da Igreja Católica tem um capítulo muito bonito sobre o combate da oração. Né? Muitas vezes a oração vai parecer, então tem a aparência de uma perda de tempo. Às vezes a gente marcou 15 minutos ali, o relógio está passando, parece que não dá nada. Não tem problema. Isso faz parte do jogo. O silêncio de Deus faz bem para nós. Deus sabe o que nós precisamos. Como já dizia São José Maria Escrivá, muitas vezes a gente também não tem o que falar. Está sem ânimo, está triste, está desanimado, está cansado. A nossa oração é simplesmente como um cachorrinho nos pés do dono. Quantas vezes a gente cansado está ali diante de um sacrário rezando, né? Sem muito o que falar, sem muito o que escutar nem meditar, mas é a fé. Então a oração é esse contato direto meu com Ele. Às vezes vamos entender o texto bíblico, às vezes não vamos entender, não se preocupe com isso, não temos que entender tudo. Deus não resolve nossos problemas. Deus não explica, nem tira todas as nossas dúvidas. Deus dá luz. Ilumina para que eu vá procurar. Ilumina que eu possa ver melhor. Ilumina para me animar a levantar e a voltar a procurar. Então vai ter a aridez, as distrações, que são normais. Cuidado para não se distrair porque está distraído. Descobriu que está distraído, volta para o texto, volta para a oração. E não podemos esquecer que quando a gente usa a Bíblia, e toda oração cristã tem como base a Bíblia, não eu mesmo. Né? Oração que se baseia em primeiro lugar em posições corporais somente, em meditação e diálogo interior, como se eu dialogasse sozinho comigo mesmo. Não. Isso é um tipo de oração que é estranho ao cristianismo. A oração cristã autêntica é um encontro com alguém que não sou eu. É um encontro meu com alguém diferente de mim, com alguém que me ama, com outra pessoa, que é Deus. Isso é muito
importante. Tem um caráter relacional a nossa oração. A oração não é o encontro comigo. Claro que no silêncio da oração, a luz de Deus nos faz enxergar melhor quem somos nós. Quem sou eu? Com certeza. A maior fonte de autoconhecimento é a luz de Deus que vem pela oração. Mas seria uma oração meramente pagã, passar 15 minutos, 30 minutos conversando comigo mesmo, folheando minha consciência, como se estivesse sozinho, preso num calabouço. Não. Duas pessoas. Ele e eu. E além disso, Deus não só nos fala, mas também na oração, quando a gente usa a Bíblia, na Bíblia Deus nos dá as palavras com as quais rezar. Basta ver lá, Jesus ensina os discípulos o Pai Nosso, é com o Pai Nosso que a gente reza, com as palavras de Cristo. As frases que aparecem nos textos bíblicos, fica conosco, Senhor. Senhor, tem piedade de mim. Então, o texto bíblico vai nos fornecendo também palavras com as quais eu converso, eu falo com Deus. Eu queria terminar aqui lembrando o poder, a força da palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro. Os livros da Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras, são um meio de transmissão da palavra de Deus. Mas por meio dessas palavras escritas, há um Deus vivo e verdadeiro que fala conosco e fala com cada um de nós, de modo personalizado, único e irrepetível. E tem um versículo da carta aos Hebreus, né, que trata muito bem desse poder da palavra de Deus, né, e dá à palavra de Deus vários adjetivos que enriquecem aqui tudo aquilo que estamos falando até agora. Diz o seguinte, o autor da carta aos Hebreus: a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das articulações e das medulas, e discerne os sentimentos e as intenções do coração. Né? Então, e só Deus pode ser assim. E só Deus entra em nós, discerne afiadamente nossos sentimentos e intenções, nossas falsidades e bondades, nossas trevas e nossas luzes, sem nos ferir, sem nos machucar e sempre a nos curar. Eu queria terminar a live de hoje. Eu sei que alguns têm perguntas, podem escrever perguntas aí que eu tenho o maior prazer em responder, mas eu queria terminar a live de hoje com uma coisa muito minha, né? Queria oferecer a vocês uma experiência que eu tenho com um autor, né, que me acompanha já desde a época dos meus estudos, que é o poeta francês Paul Claudel. Eu coloquei uma foto dele com a frase dele que inspira a live de hoje, né? Paul Claudel, que ele fala: j'habite la Bible. Eu moro na Bíblia. Eu moro na Bíblia. Ele é uma figura muito interessante. Se vocês procurarem na internet, em alguma enciclopédia, é um dos escritores, dos poetas, dramaturgos mais importantes do século XX. Um dos escritores de língua francesa, sem dúvida. Um dos maiores, né? Paul Claudel. Além de poeta, escritor, dramaturgo, ensaísta, ele também, como profissão, ele era diplomata, foi inclusive embaixador aqui no Brasil, uma temporada que ele morou no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, ele nasceu no ano 1868, na França, e morreu em 1955. Né? E ele, aos 18 anos, ele era ateu, né? Como um bom francês, ele era ateu e se converteu, e o relato da conversão dele é algo interessantíssimo, porque foi uma experiência rápida, única e para sempre.
né, numa noite de Natal, né, ele morava em Paris, numa noite de Natal, justamente o Natal de 1886, né, quando ele tinha 18 anos de idade, numa noite de Natal ele entrou na Catedral de Paris, Notre-Dame de Paris, estava tendo a celebração das vésperas, né, da liturgia das horas, das vésperas, estava no momento do cântico do hino de Nossa Senhora, o Magnificat, o Magnificat Dominum, Anima Mea Dominum. E nesse momento, desse cântico do Magnificat, ele relata no seu texto sobre a conversão, ele relata dizendo: naquele momento eu acreditei. Me perguntando dentro de mim como é que eles são tão alegres. A percepção direta da felicidade e da alegria de ser cristão. E aquilo o marcou por toda a vida, né? Toda a vida. Então, a partir dos 18 anos de idade, então, se tornou católico, né? Se tornou católico. E, dentre tantas coisas, sempre gostei dele e lia textos dele. Ganhei uma época a coleção das obras poéticas dele, sempre. Mas desconhecia uma coisa e foi recentemente, eu já desconfiava, mas não tinha tido a oportunidade de parar para mexer nisso, por acaso, né, por acaso ou por providência, né, lendo um outro livro que falava sobre Claudel e fui descobrir os escritos dele, né, sobre a Bíblia. Né, vários comentários bíblicos. Né. Depois que ele se aposentou da vida diplomática e terminou os grandes escritos dele de teatro, ele se dedicou a ler, comentar e escrever sobre a Sagrada Escritura. Né. Grande parte da vida dele. Isso eu já intuía, já percebia um pouco nos escritos, mas não sabia. Eu quero, ao longo desse tempo aí, ir adquirindo aos poucos os textos dele, né, sobre a Bíblia, que são muito importantes. E é um exemplo para nós. Né? Um homem que não era monge, não era padre, um homem de carreira diplomática, um intelectual, com certeza, casado, com filhos, netos, e dedicou a sua vida um homem com a agenda cheia de compromissos, muitas coisas para fazer, e encontrava tempo para se dedicar à leitura orante da Sagrada Escritura. Aqui eu trouxe para vocês uma frase que ele cita numa carta a um amigo. Ele diz o seguinte: estou sempre mergulhado na Bíblia, mergulhado até a cabeça, e penso que nunca sairei de lá. Nunca sairei de lá. Então, eu acho que é ele um dos exemplos que poderiam nos inspirar, que poderiam nos ajudar. Né? Se ele conseguiu, se tantos outros conseguem, por que eu não? Né? Queria também dar uma dica para vocês, porque muitos de vocês, muitos mesmo, durante a semana sempre me pedem sugestões de livros para ler, para aprofundar temas. E eu queria que vocês soubessem que nós temos dois autores, um mora aqui no Brasil, o outro é na França, mas temos um escreve em português, o outro em francês, mas temos todas as obras em português praticamente. São dois autores de espiritualidade que, lendo esses autores, a gente tem um contato imenso com a Sagrada Escritura. Porque são dois padres que têm um conhecimento profundo, espiritual e seguro da Palavra de Deus. O primeiro mora aqui no Brasil, mora em São Paulo, é o padre Francisco Fausto, um grande amigo meu. Né? Então, todos os livros do padre Francisco Fausto, tem um site dele, agora tem vídeos também, por causa da época de pandemia, ele começou a gravar vídeos, meditações no YouTube, no Spotify. E tem o site dele, até tem livros dele que estão disponíveis em PDF no site dele. Então, vale muito a pena. Ler o padre Francisco Fausto é aprender a Bíblia. É aprender a palavra de Deus e aplicá-la no dia a dia. No dia a dia. E depois, o outro é um padre francês,
da renovação carismática na França, o padre Jacques Philippe, Philippe com PH, Philippe. Ele é um autor de vários livros, eu gosto muito dos livros dele também. Um Tempo para Deus, que é sobre a oração, a liberdade interior, se conhecesses o dom de Deus. Então, há vários livros dele. Então, esses dois autores, Francisco Fausto e Jacques Philippe, são autores que você pega um texto dele para ler, para meditar, você está meditando textos ou diretamente bíblicos ou inspirados na Bíblia, né? Então isso é muito importante. A Paz Interior, né? A Michele está falando aqui, A Paz Interior, um livro belíssimo do padre Jacques Philippe, é muito, muito, muito bom mesmo, né? Então, queria deixar essas sugestões de leitura, porque são sugestões que eu pessoalmente uso, né? E são realmente espetaculares, né? Vamos ver aqui algumas perguntas? Então temos uma aqui, vamos ver se aparece. O Adriano faz uma pergunta aqui. A Bíblia do Peregrino ou de Jerusalém seria melhor? Qual seria melhor? Olha, as duas são boas, só que são Bíblias absolutamente diferentes, né? A Bíblia do Peregrino é a Bíblia do padre Alonso Schöckel, que é um dos grandes exegetas do século XX, e que enriquece a pessoa mais pelas notas de rodapé. São excelentes, né? Agora, a Bíblia de Jerusalém, eu diria que ela tem a riqueza de ferramentas para buscas bíblicas, né? Eu gosto muito dos paralelos bíblicos que vêm na margem. Então, são obras diferentes. Então, qual é o meu conselho? Se você não tem nenhuma Bíblia, ou só tem a Bíblia, por exemplo, da CNBB e quer se aprofundar mais, qual é que você compraria? A Bíblia do Peregrino ou a Bíblia de Jerusalém? Primeira de Jerusalém. Já tem a de Jerusalém, já usa, já gosta, quer conhecer algo um pouco mais profundo e alguns comentários mais, então compra a Bíblia do Peregrino, certo? Então isso eu digo por prática nisso também, né? Mais alguma pergunta? Será que nós temos aqui mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta hoje aqui sobre a leitura da Bíblia, sobre algum tema que nós tratamos e talvez não fomos tão claros? Vamos ver se aparece mais alguma pergunta. Certo. Sim, uma pergunta muito interessante. Não, mas não pode ser mais do que 10 e 15 minutos? Não, pode ser mais. Cada um tem que ver a sua situação, né? Às vezes a pessoa tem um dia mais livre, então pode dedicar, por exemplo, 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde, né? O que eu estou mostrando aqui é o mínimo necessário. Então, 10 a 15 minutos por dia, pelo menos. Né? Pelo menos. Né? Tem amigos meus que colocam até assim, a pessoa tem que fazer o mesmo que ela dedica de exercício físico, de oração e tal. Eu não precisaria ser tanto, mas é importante a gente dedicar tempo a Deus. Seria algo prioritário, você não acha? E é um tempo que se multiplica. Digo para vocês, que se multiplica. E deem prioridade. Prioridade. Tem várias coisas a fazer, faça isso primeiro. Faça isso primeiro que dá tempo. Né? Tem uma pessoa perguntando aqui, não consegui ver o começo, você teria alguma ordem para sugerir a leitura da Bíblia? Eu já li o Novo Testamento, mas o Antigo está difícil. Então, olha, o que eu digo é o seguinte, para quem não tem informações específicas sobre Bíblia, a melhor forma de ler o Antigo Testamento é ler junto com a liturgia da igreja. Agora, esses dias as missas, nós estamos lendo o livro do Êxodo. Então, cada dia nós temos uma parte do livro do Êxodo durante a semana e depois as leituras de domingo são específicas. Então, a minha dica é essa. Né? Porque depois, para ler o Antigo Testamento, tem várias formas de entrar, mas eu acho mais seguro seguir a leitura da Sagrada Escritura por meio da liturgia da igreja. Eu uso um método, depois se quiserem vocês, eu posso, para quem tiver interesse, eu posso
eu posso mostrar, é um método norte-americano de uns beneditinos dos Estados Unidos, que nos dá um método para ler a Bíblia inteira em 2 anos. Então, em 1 ano a gente lê o Antigo Testamento inteiro, e o Novo Testamento inteiro e o Antigo Testamento em 2 anos. Então é um método que eu sempre usei, já li mais de 4 vezes a Bíblia, atualmente estou seguindo novamente. Então esse é um método, mas eu acho mais simples e mais útil esse de seguir a liturgia da missa, né? Porque ao cabo de 3 anos a pessoa leu praticamente a Bíblia inteira, né? Ficam alguns trechos que não tem como entrar, porque também tem muita há textos de menos importância, no sentido assim que são listas, que são genealogias, ou que são relatos repetidos, né? Então, aqui estão falando dos métodos ignacianos. Aí métodos ignacianos são métodos ignacianos de meditação. Aí metodologias de meditação, aí nós temos várias, né? Nós temos os exercícios espirituais de Santo Inácio e várias metodologias aí sim. Nós temos uma gama imensa, tanto que eu não apresentei nenhum método de meditação aqui. Aqui a única coisa que eu coloquei é que a gente ter um momento para, com a palavra de Deus, fazer uma meditação diária, né? Agora o método, a forma de fazer, é você que cria, é você que segue, né? O que você achar melhor, né? Depois tem outra pergunta aqui, mas acho claro, os métodos ignacianos de Santo Inácio são espetaculares, não? São excelentes. No início lia só o Evangelho do dia, com o passar do tempo vi a necessidade de ler também a primeira leitura para compreender a liturgia do dia. Está sendo uma experiência incrível. Agora, se você vai ler mais de uma leitura, 10, 15 minutos não dá. Dá para você só ler o texto, mas não dá para você rezar. Não dá para você refletir. Aí tem que puxar para uma meia hora, né? Você vai fazer um pouco uma leitura de todos os textos da missa, os textos bíblicos da missa, né? Aí vai um pouco da possibilidade de cada um, né? Depois o Luiz Antônio está falando, usa o método do Monsenhor Jonas a Bíblia no dia a dia, claro. Um método clássico, simples, né? Não é perfeito, como nenhum método é perfeito, tem coisas lá que na minha opinião poderia ser diferente, mas é um método muito bom, esse do Padre Jonas, com certeza. Aqui tem uma outra pergunta escrita, deixa eu abrir aqui. É sobre... Ok. Pronto, já. Essa foi da Bíblia do Peregrino. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que só, né? Deixa eu ver aqui. Do Antigo Testamento. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem. Aqui, acho que só. Será que eu me esqueci de alguém aqui? Tem mais alguma pergunta? Vale ver as homilias feitas pelos padres do Nosso Coração? Não, sim, a homilia é uma explicação de algum elemento, ou do texto bíblico, ou da liturgia que se celebra, pode me ajudar numa meditação, mas não é a oração pessoal. A oração pessoal não se confunde com a participação da missa, com a escuta de uma homilia, né? Tudo isso pode nos ajudar, mas aí depois a oração pessoal é uma oração sua, né? Uma oração sua, é um momento seu com Deus, direto com Deus, né? Ótimo, tem uma pessoa aqui contando a sua forma de rezar, muito interessante também. Então, pessoal, por hoje, deixa eu ver aqui, por hoje era isso, né? Peraí, tem a Michelle tá falando que é bom sempre ler um texto que comenta a passagem ou só a leitura do texto bíblico. Não, com certeza, se a gente tem comentários bíblicos é muito bom. Então, nós temos, assim, qual é a minha opinião aqui? Minha opinião, a melhor Bíblia do mundo. Se você me perguntar qual é a melhor Bíblia, a edição bíblica do mundo é a Bíblia de Navarra, em espanhol, né? Que elas são 5 volumes, então ela é explicada
né? As introduções são excelentes, as notas de rodapé e aplicam diretamente à vida cristã, né? É um projeto que nasceu há quase 40 anos atrás e que era fazer uma edição da Bíblia que agradasse a um especialista de Bíblia e a uma dona de casa, a todo tipo de pessoa, a todas as pessoas. Então, a Bíblia de Navarra, que ela é original dela em espanhol, é bem carinha se a gente for comprar ela a versão papel, mas tem a versão online, né, a versão em e-book, que é espetacular, né, não sei quanto que custa no Brasil, mas na Europa é menos de 3 euros, né? E tem a versão em inglês também, Navarro's Bible. E fiquei sabendo aí que tá para sair no Brasil, né? Essa edição da Bíblia de Navarra com as notas riquíssimas. É muito boa. Depois nós temos vários sites, né? Por exemplo, a Canção Nova é assim, próprios há aplicativos em que fornece comentários bíblicos sobre a liturgia do dia. Então, isso também é interessante. O missal cotidiano, por exemplo, das Paulinas, esse missal com as leituras de cada dia, tem também uma introduçãozinha a cada leitura que é feita, né? Então aí vai pela necessidade de cada um, né? A necessidade de cada um. Mas o que não pode faltar é a Bíblia como um meio para encontrar com Deus. Um outro também que é muito bom, me esqueci agora, me lembrei agora, desculpem, é a coleção Falar com Deus. Uma coleção de 7 volumes, preparada com temas sempre baseados na Bíblia, para meditação e oração para cada dia do ano, né? Então é uma coleção muito boa também. Então tem muita coisa, tem um material. Então está falando do aplicativo da liturgia diária, né? Então ele é bom, não me lembro se tem comentários bíblicos, mas é um bom acesso que nós temos a... E tem, depois se vocês procurarem, tem uma gama imensa, né? Vocês podem entrar no site aleteia.pt, em português, a versão portuguesa do Aleteia, e lá deve ter várias sugestões, por exemplo, de sites em português que oferecem meditações, textos bíblicos, liturgia diária, com certeza, deve ter muita coisa interessante. Então, o importante é buscar, o importante é começar, o importante é ser fiel cada dia, né? Então, eu queria só ver se tem aqui. Não, poderia falar qual ponto poderia ser modificado no método padrão? Não, isso aí eu não falaria não, porque isso aí causa discussão e aí já é uma posição pessoal minha, acho melhor meia mirre, né? As coisas minhas ficam comigo, mas é um método interessantíssimo, né? Interessantíssimo. Eu não uso, né? O que eu ia falar? Então, o importante é começar, é ser fiel. Depois vão me contando aqui no meu direct durante a semana como tem sido, né? Se foi fácil, se foi difícil, se tem conseguido fazer todos os dias, como é que tem, que aí a gente vai conversando, vai trocando ideias, né? E vamos crescendo, né? Então lembro a todos vocês que na próximo sábado, como todos os sábados, teremos mais uma live lá direto do Vaticano. Eu entro em conexão Roma-Brasília, né? Com 2 padres que moram no Vaticano, sobre a história da igreja. Agora terminamos a fase que estava nos Atos dos Apóstolos e agora vamos para a formação do cânon bíblico e vamos seguindo pela história da igreja. Então, sábado às 5 da tarde, ou no Facebook ou no YouTube da Conexão Romana, nós temos essa live que é muito, muito interessante, muito rica e muito divertida também. E na próxima quinta-feira temos mais um episódio dos bastidores da Bíblia e vai ser como na próxima quinta-feira é festa de Santa Maria Madalena, então vamos refletir sobre essa figura dessa mulher espetacular, uma mulher especial, muito importante nos evangelhos, que é Santa Maria Madalena, né? Então, semana que vem, dia 22, festa de Santa Maria Madalena, então esse será o tema
de reflexão bíblica, os bastidores da Bíblia sobre Santa Maria de Magdala, né? Santa Maria Madalena. A Vânia Amaral está falando, não é às 5h30 ao sábado, não. A partir desse sábado será às 5 da tarde, né? As lives sobre a história da igreja, às 5 da tarde, às 17 horas. E deixei o melhor para o final. Quero terminar a live de hoje com uma oração à Nossa Senhora, um poema à Nossa Senhora, talvez o poema mais famoso de Paul Claudel, feito à Nossa Senhora, numa tradução para o português, uma tradução belíssima de um beneditino, um grande literato que nós tivemos no Brasil, Dom Marcos Barbosa. Queria oferecer a vocês, nessa noite, rezando a Nossa Senhora, o texto da A Virgem ao meio-dia, e que também se torne oração para cada um de nós, né? Para cada um de nós. Então, com isso, a gente termina. A Virgem ao meio-dia, Paul Claudel. Meio-dia, vejo a igreja aberta e entro. Mas não é para rezar, ó Mãe, que estou aqui dentro. Nada tenho a pedir, nada para dar. Venho somente, Mãe, para te olhar. Olhar-te, chorar de alegria, sabendo apenas isto, que eu sou teu filho e tu estás aqui, Mãe de Jesus Cristo. Ao menos um instante, enquanto tudo para, meio-dia, estar contigo neste lugar em que estás, ó Maria. Nada dizer, olhar-te simplesmente o rosto e deixar o coração cantar com gosto. Porque tu és bela, porque tu és imaculada, a mulher na graça reintegrada. A criatura na sua honra primeira e na plenitude final, tal como saiu das mãos de Deus no seu esplendor inicial. Porque estás aqui, porque estás sempre aqui, porque existes simplesmente por isto. Muito, muito obrigado, Mãe de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos e a gente se encontra no próximo sábado, na próxima quinta-feira, onde Deus quiser. Forte abraço, bom descanso a todos.